O youtuber Wilker Leão, inclusive um cara que eu gosto muito, que foi lá, teve a coragem de peitar o Jair Bolsonaro. Ô Bolsonaro, por que você faz tudo que a esquerda faz, senão a esquerda volta? Me responde, para de ser covarde! Seu covarde, tchutchuca do Centrão! Ele pode ser processado, inclusive pode ser até preso ou ter as restrições das suas liberdades impostas pela lei. Agora, ele tem gravado algumas aulas com os esquerdistas nas escolas para tentar demonstrar como a doutrinação funciona dentro das faculdades federais brasileiras. E existe sim doutrinação, mas ele pode se dar muito mal, como se deu o Pathaka. E nós vamos ver isso no vídeo de hoje. O vídeo de ontem foi muito estressante para mim, não só pelos temas, mas pela a santidade plena de São Vagnão. Vocês viram todos, né? E o cinismo que você tem que aguentar de um cara desse. Mas durante o vídeo de ontem, algumas pessoas chegaram e queriam que eu me auto-chibatasse hoje. Eu chegar e falar assim: você falou ômega, seu idiota, seu imbecil, é ômega, porra! Não vai ser dessa vez que eu vou me chibatar. Meu pai foi seminarista na sua juventude, foi professor de latim, foi professor de português, de francês, professor de semiótica também na ECA, na USP, na época que a faculdade ainda mantinha o seu prestígio. E sempre que eu falava ômega, né? Então eu via aquele carro lá, ômega, eu falava: papai, um ômega, que carro lindo. Não é ômega, meu filho, é ômega. Papai, mas todo mundo fala ômega. Você não é todo mundo, para começar, é ômega. Eu falando: mas por que diabo é ômega? E aí eu fiquei com isso na cabeça, né? É ômega. O relógio, papai, é o ômega. Não é ômega! Meu pai não falava assim, ele era bem... Isso aí é mais da linha da família da minha mãe. Meu pai: meu filho, não é ômega, é ômega. Eu fiquei com isso na cabeça. E aí depois que vocês foram me corrigir, dizendo é ômega, eu fui atrás aqui de uma aula de grego, inclusive, grego para brasileiros. Meu pai estudou grego também, né? Agora a última, a derradeira letra, que é o ômega. E aí, Ele Guilherme? falou ômega, né? Então, parece que essa é a pronúncia correta. Não é ômega, é ômega, como meu pai sempre me corrigiu. Outra coisa que as pessoas chegaram e falaram o seguinte: você está falando da maçã, Nando. Não é maçã, é o fruto que está lá. Então, se eu estou lhe dando um exemplo alegórico, poderia ser uma mandioca, poderia ser uma cebola, poderia ser... Não faz diferença coisa doce, né? Simplesmente não interessa para o contexto que eu quero explanar. Não interessa para a figura de linguagem que eu quero demonstrar. É fruto, sim, o fruto. O que é o fruto? Pode ser compreendido como qualquer coisa. O fruto da maldade, o fruto do pecado, o fruto da soberba humana, mas na encenação que eu quis fazer me pareceu pertinente maçã. Não, mas você está falando fruto? Nossa, eu não estou querendo ser categórico. Eu não estou querendo ser literal. Eu não estou querendo dar uma explanação perfeita de semântica bíblica. Só estou querendo criar uma alegoria de André Sourac tentando dar umas lambidas na própria tabaca. Aliás, deixo bem claro que eu não tenho um conhecimento bíblico amplo. Eu sou simplesmente um professor de música curioso. Para quem quer mais a respeito desse tema, eu recomendo o canal do Lúcio Campos, tá? Então, para qualquer pessoa, não interessa se é católico, se é protestante, se está numa igreja, não interessa. Falar a respeito de Cristo. Só isso, tá bom? Deixo no comentário fixado e na descrição. Aliás, uma pessoa muito mais gentil do que eu. Falo muito palavrão, sou muito explosivo e tudo mais, mas meus métodos são inegociáveis. Mas Nando, tabacos é fumo. É mesmo? Para mim, tabaco é outra coisa. E aí? A linguística, ela tem toda essa malemosidade. O que é um legume? Procure aí no dicionário o que é um legume. Mas todo mundo entende, pô. É isso. Agora, existem coisas realmente que eu preciso me desculpar, né? Então, por exemplo, acho que foi um vídeo que eu estava falando sobre prefeitos
e também sobre crimes, e aí eu confundi mandato com mandado. Isso acontece, pô. Uma palavra muito difícil para mim é salsicha. Eu faço salsicha. É bem difícil, porra. Mas a gente vai tentando se acertar aqui. Vamos voltar ao Wilker Leão? Muito bem. Ele tem feito um trabalho muito legal, cara. Um dos trabalhos do Wilker Leão é sempre confrontar as pessoas, sempre levar mais questionamentos. E agora ele tem feito isso dentro da sala de aula, né? E aí o pessoal chegou e falou assim, você não pode, cara. O professor ficou revoltado. Você não pode sair filmando a gente. O professor disse que é autoridade da sala de aula e o Wilker Leão continuou gravando e disse o seguinte, pela Constituição, ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude da lei. E o Wilker Leão está correto nisso. O problema é que existem algumas leis estaduais que eu não sei se aplicam a Brasília ou não, que versam diferentemente. Tá? Então, por exemplo, a gravação das aulas sem autorização também viola o artigo 46, inciso 4º da Lei 9.610 de 1998, que trata dos direitos autorais. Tanto as aulas quanto o material de apoio produzido pelo docente, como slides e apostilas, não pode ser divulgado ou reproduzido sem prévia autorização. O estudante ou qualquer pessoa que ignorar essa regra está sujeito à indenização que pode ser exigida pelo professor em ação judicial própria. Então ele pode se ferrar grandemente. Eu vou dar até o exemplo aqui de um fã da Taylor Swift que simplesmente me ferrou, tá? Então o que aconteceu? No show da Taylor Swift foi aquela desgraça. Tinha gente indo até com fralda, vocês lembram que era um calor muito grande, algumas pessoas até morreram no show, indo com fralda para se calabrear tudo de bosta ali para assistir Taylor Swift. Taylor Swift! E aí um desses camaradas, ele estava ali completamente alucinado, né, no show da Taylor Swift e se gravou. Ele mesmo se gravou, colocando nas redes sociais dele, onde deu mais de 400 mil visualizações, gigantesco. Ele mesmo se gravou, certo? E aí eu vi aquilo aparecendo na minha timeline do Twitter. Aí eu falei assim, vou colocar no meu vídeo. E eu não falei nada do cara, eu só mostrei assim, olha só, pessoal, hein? Só. O cara me processou, eu tive que tirar o vídeo do ar e ainda pagar mais 4 mil reais para ele, em um vídeo que ele mesmo publicou. Da cabeça do juiz você não sabe o que vai sair. Agora, a probabilidade do Wilker Leão se ferrar gravando essas aulas, eu digo que é praticamente causa-ganha para os professores. É causa-ganha para os professores e causa-ganha para os alunos. Versa também a lei dizendo o seguinte, tá? E olha, eu gosto muito do Wilker Leão, tá? Tô inclusive te avisando, cara, de um cara que já levou uma cacetada de processo, e mesmo pelos processos sendo absurdos, às vezes você tá lá e se dana. Tá se dana. Teve uma senhora que me processou, por exemplo, porque ela colocou um print de uma resposta que eu nunca dei. Eu nunca dei essa resposta. Ela tá lá, colocou aqui, ó, deu esse print, me ofendeu, tal, etc. Eu falei, isso é um print, eu não tenho essa resposta nos meus bancos de dados, eu nunca dei essa resposta, né? E um print em qualquer lugar pode ser facilmente forjado, correto? Argumentei isso na justiça e tal. O que aconteceu? O juiz simplesmente copiou e colou uma sentença de locatários. Locatários. Isso na Justiça do Rio de Janeiro, que é maravilhosa, né? É exemplo para a justiça. De cara que estava fazendo aluguel, ele copiou e colou a sentença que não tinha nada a ver. Aí nós fomos recorrer para a segunda turma, para os desembargadores. Quando chegam esses processos pequenos lá, de juizado civil especial, eles nem leem. E aí o que eles colocaram? Está fundamentada pelos próprios méritos da decisão e tal. É resposta automática, cara. E tome lá, mas sei lá quanto que foi, 7, 8 mil reais para mulher. É assim que a justiça brasileira é. Você pode argumentar, não, aqui meus direitos pela Constituição, tal, etc. Caiu no juiz, cara. Dependendo do juiz, você tá fudido. Acabou. Acabou. Se não existe autorização expressa, a regra seria a solicitação de consentimento do referido professor para as gravações. Então o professor precisa consentir. Eu vi que ele entrou numa aula de história para começar a contrapor o professor lá. E o professor, eu nem vou dar aula. Você vai continuar gravando aqui, ó, tá aqui o termo. Se você continuar gravando, você vai ser processado. Deveria então
Expressamente permitir a gravação. Tanto o professor quanto a escola tem que permitir expressamente. A hipótese é afastada se no contrato com o aluno estiver previsto o direito de acesso à gravação sob determinadas situações e condições. Ademais, ainda que o contrato preveja a gravação, esta não pode se dar de modo indiscriminado. Ainda que a escola autorize, ainda que o professor autorize, você não pode sair colocando em tudo quanto é lugar, no YouTube, o caramba 4. Explica-se, o professor tem garantido pela Constituição Federal o seu direito à imagem. E o seu direito à imagem também inclui o direito à sua voz. É aí que é o problema para o Wilker Leão, ou seja, um direito personalíssimo, irrenunciável, intransmitível de todo indivíduo de controlar o uso do seu corpo, nome, imagem, som, aparência ou quaisquer aspectos construtivos da sua identidade. Neste contexto, o professor não é obrigado a conviver com a sua imagem circulando em mídias, redes sociais, canais e repositórios online sem autorização. E caso os professores desejem processar ou os alunos desejem processar o senhor Wilker Leão, é causa ganha, infelizmente. Eu vi o professor no começo da aula falando assim, você é o cara da extrema-direita, e não é. O Wilker Leão não é um cara da extrema-direita. O Wilker Leão é simplesmente um cara que está contestando diversas coisas. É uma situação que vai ficar muito complicada para o Wilker Leão. O que eu acho disso tudo? Eu acho que dentro da sala de aula, o professor tem o direito de colocar as suas regras. Que fazem doutrinação dentro das universidades federais, isso aí, mas sem dúvida nenhuma. Mas não tem que ser discutido dentro da sala de aula para movimentar a internet. Isso é acima. É por isso que a gente estava lutando tanto pelo Escola Sem Partido, que foi destruído, inclusive por Jair Bolsonaro. O próprio professor Olavo de Carvalho, quando ainda não tinha ficado completamente doido e alucinado, ele dizia o seguinte, quando você lê um livro, você tem que ler esse livro e assumir que tudo aquilo que o autor fala é verdade no momento da leitura. Tudo. Seja Karl Marx, seja Engels, seja Gramsci. No momento que você está lendo, você assume aquele mundo como verdade, até para poder aprender. No momento posterior é que você faz as suas considerações a respeito daquilo, se é válido ou não, com o seu arcabouço de informações que você tem. Então, dentro de uma sala de aula, eu acho que isso não vale, a não ser que seja um abuso flagrante do professor. Porque senão você desvirtua a própria aula e até mesmo o debate. Porque você pode cortar, editar esse debate para que o professor pareça um próprio paspalho. E às vezes o professor nem disse aquilo mesmo. Sabe? Então é uma questão, tá? E eu gosto, como eu falei de novo, cara, tem que explicar aqui para as varejeiras que ficam batendo a cabeça no vidro. Eu gosto do Wilker Leão, mas a probabilidade dele se fuder é imensa. Aí as varejeiras falam, então você é comunista? Então você tá a favor dos professores comunistas? Então você quer a doutrinação? Tá bom, varejeira, vai pra puta que te pariu. Vá para a puta que te pariu, varejeira. Você não tem nem que estar nesse canal. Você que consegue compreender, você consegue somar 2 mais 2, você que aprendeu que é ômega e não ômega, verifique agora mesmo a inscrição nesse canal. É muito importante, tá bom? E eu vou deixar vocês agora com a santidade completa. São Vagnão, o dia que a santidade baixou na Terra. Pelo canal Animosfera. E vou deixar esse canal no comentário fixado e na descrição. É muito importante valorizar, tá, os produtores de conteúdo de animação neste YouTube. É diferente a crítica a uma figura pública de um professor dentro da sala de aula. Ah, então você é comunista! Vai, varejeira, vai pra puta que pariu. É isso. Excelente dia pra vocês. Menos um dia pra todos nós. Essa noite eu tive um sonho. Eu estava num lugar completamente destruído, como se fosse um apocalipse na Terra. E eu andando ali não tinha uma viva alma. Eu falei, me acudam, me acudam. Estou perdido aqui, me acudam. De repente, meu irmão, veio abrindo o céu. Já me prostei assim, falei, agora fudeu. Aí eu vi uma figura descendo.
E veio descendo, era uma Bíblia na mão e uma adaga na outra. Puta que pariu. Foi descendo e foi chegando mais perto. Nu, estava nua, a figura estava nua. O brilho da cabeça não foi se irradiando. Eu falei, é São Vagnão, veio para nos julgar. E ele veio descendo. Cristão não fala palavrão. Eu falei, puta que pariu, me perdoe, me perdoe. Você falou palavrão de novo. Não falei, São Vagnão. Já caí ali pedindo perdão. Aí, quando eu olhei bem para aquela cara piedosa, né, de São Vagnão, eu falei assim, ele está aqui não para me julgar, mas para me ajudar. Ajudar a mim e a humanidade. E aí ele começou, eu tenho uma palavra profética, eu tenho uma palavra poderosa e um alerta de demônios. Qual você quer primeiro? Pois me mande primeiro o alerta de demônios, porra. Você falou palavrão de novo. Perdão. Tem demônios nos nuggets do Burger King. Puta que pariu, demônios nos nuggets? Eu falei, pois então, São Vagnão, passe para mim a palavra poderosa. Ele me passou esta oração, que é a oração para nos livrar do mal. São Vagnão da Gadodócia, rogai por nós. Livrai-nos do punhal amigo no lombo. Protegei-nos da mentira e da calúnia. Endireitai os nossos inimigos nas lives do YouTube. Concedei-nos os views e os likes de cada dia. E banha-nos no brilho da tua glória e da tua careca. Amém. São Vagnão pôs a mão na minha cabeça, a minha cabeçona, vai em paz. Mas São Vagnão, o senhor falou que ia ter uma palavra profética. Se o seu canal não chegar a 3.200.000 inscritos, até segunda-feira o mundo acaba. Se não chegar, o mundo acaba, pô. O senhor falou porra. Eu falei pô. Eu achei que foi um porra. São Vagnão, eu já lhe pedi perdão ali mesmo, já me ajoelhei, já me prostrei. Posso beijar sua careca, São Vagnão? A careca não. E os seus pés? Os pés pode. Aí beijei os pés. Assim que eu terminei de tirar meus lábios dos pés do Vagnão, ele começou a flutuar de novo. Onde você vai é a nossa esperança ali. Estou subindo aos céus, vou fazer uma live com São Nicolas. Eu falei, pois vá. O destino desta humanidade está nas suas mãos. Você pode ser um herói, ou você pode colocar em risco toda a humanidade.